Se você está aqui agora, provavelmente não é por curiosidade. É porque em algum momento o seu corpo começou a reagir de um jeito que você não consegue controlar. Talvez seu coração acelere do nada, talvez venha um aperto no peito, talvez uma falta de ar, uma sensação estranha de perigo, mesmo quando racionalmente está tudo bem. E aí você tenta entender, você tenta controlar, você tenta se acalmar, mas quanto mais tenta, mais o corpo parece não obedecer. Se isso acontece com você, deixa eu te dizer algo muito importante logo aqui no começo. Isso não é fraqueza, isso não é falta de fé, isso não é falta de força e muito menos frescura. Isso é um sistema de alerta que ficou ligado muito tempo demais aí na sua mente. Talvez você já tenha ouvido frases como: é só relaxar, para de pensar nisso, isso é coisa da sua cabeça. Mas quem vive isso sabe que não é tão simples. Porque quando a crise vem, seja de ansiedade, de pânico ou uma depressão, não é apenas uma ideia, um pensamento. É o corpo inteiro reagindo. O pensamento acelera, a respiração muda, o corpo entra em modo de sobrevivência. E aí surge o medo do medo. O medo da próxima crise, o medo de sair, o medo de passar mal, o medo de perder o controle, o medo de dirigir. E sem perceber, a vida começa a encolher. E hoje eu não estou aqui para te ensinar a controlar a ansiedade, porque controle é justamente o que está te adoecendo. Hoje eu quero te ajudar a entender por que isso começou, com a raiz disso, por que você volta mesmo depois de melhorar, e como é possível interromper esse ciclo tratando a causa, muitas vezes em até 7 horas. Porque a ansiedade, ela não surge do nada. Ela é um alarme emocional. E todo alarme só toca por um motivo. O sistema acredita que existe perigo. E o problema é quando não existe mais perigo real. O corpo continua reagindo como se aquele perigo existisse. E é isso que a maioria das pessoas não entende. O corpo não está te atacando. O corpo não está tentando te proteger. Só que ele aprendeu isso em algum momento da sua história que ficou registrado no seu subconsciente. A parte da mente que controla seus comportamentos, suas emoções. Hoje você vai entender por que isso acontece, porque um remédio, o controle, a força de vontade nem sempre resolve, só trata o sintoma. E qual o caminho real para desligar esse alarme? Então fica comigo até o final, porque você vai entender hoje que você pode mudar completamente a forma como você se relaciona com a ansiedade e com a sua própria vida. Quero que você faça algo agora. Só observe. Apenas observe. Pense na sua última crise. Talvez tenha sido de madrugada, talvez no trânsito, talvez dentro de casa, onde teoricamente era para você se sentir seguro. E aí o corpo começou a dar sinais. O coração acelerou, a respiração ficou curta, veio um aperto no peito, uma pressão na cabeça, talvez um formigamento nas mãos, uma sensação de tontura, ou aquele medo silencioso de morrer ou de enlouquecer. E o mais confuso de tudo, não tinha nada acontecendo, nada externo, nada real naquele momento que poderia te colocar em perigo. E mesmo assim o corpo reagiu como se estivesse em perigo. E aí começa o ciclo. Você tenta controlar a respiração, tenta se distrair, tenta pensar positivo, mas quanto mais tenta, mais o corpo parece não obedecer. E então vem o pensamento: e se isso não passar? E se piorar? E se eu perder o controle? Esse pensamento acaba alimentando o medo. E o medo alimenta o corpo. E o corpo alimenta o alarme. E a crise vai crescendo dentro de você. Talvez você já tenha vivido isso antes, tantas vezes que começou a mudar até essa rotina. Parou de sair, parou de dirigir, evita lugares, evita situações, começa a faltar no trabalho, começa a mapear a vida em função da ansiedade. E sem perceber, a sua vida vai ficando menor. Talvez você já tenha procurado ajuda, fez exames e ouviu, tá tudo normal. Tomou remédio, até melhorou por um tempo. Fez terapia, entendeu muita coisa, mas em algum momento a crise voltou e você continuou sentindo as mesmas sensações. Quando volta, volta com mais medo, porque agora existe o trauma da própria crise. Isso faz você pensar: talvez tenha algo errado comigo, eu nunca mais vou ser normal, vou viver assim para sempre. Mas deixa eu te dizer uma coisa com muita clareza: o problema não é você, o problema não é a falta de esforço. O que está acontecendo é que o sistema nervoso aprendeu a funcionar em modo de alerta, no modo sobrevivência. E tudo que é aprendido pode ser reaprendido. Ansiedade não é loucura, ansiedade não é fraqueza. Ansiedade é o corpo tentando evitar que você reviva uma dor antiga, algo que aconteceu na sua infância, na sua adolescência, ou até mesmo na juventude, algo do passado. Uma sensação de descontrole, uma perda, um susto, uma experiência que o cérebro interpretou como uma ameaça. Mesmo que hoje você não lembre conscientemente disso, o corpo lembra. Enquanto essa memória emocional, essa memória forte emocional não é tratada no lugar certo, o alarme continua disparando aí dentro. Por isso, não adianta só entender
com a mente. Não adianta só tentar se acalmar, é preciso ensinar algo novo ao seu corpo, renovar a sua mente. E é exatamente isso que eu vou te explicar a partir de agora. E agora eu quero que você entenda algo que muda completamente a forma que você vai enxergar a ansiedade. A ansiedade não é o seu inimigo. Ela não surge para te destruir. Ela surge para te proteger. Pensa comigo numa situação simples. Imagine um alarme de incêndio. Ele existe para salvar vidas. Quando há fumaça, ele toca. Quando há fogo, ele avisa. O problema não é alarme tocar. O problema é quando ele começa a tocar sem existir fogo, sem existir perigo. E é exatamente isso que acontece com a ansiedade. Em algum momento da sua vida, o seu cérebro identificou o perigo. A sua mente registrou um perigo. Pode ter sido uma situação de medo, uma perda, uma rejeição, um trauma, um momento de descontrole, de uma cobrança excessiva. Naquele momento, o cérebro fez ele entender que o melhor é te proteger. Então ele gravou uma regra silenciosa. Isso é perigoso, isso não pode acontecer de novo, preciso ficar alerta. E aí o tempo passou, a situação passou, mas a regra ficou gravada. E toda vez que algo minimamente parecido acontece, ou até mesmo sem nada externo acontecer, o corpo reage, o coração acelera, a respiração muda, os músculos tensionam, porque o corpo não trabalha com lógica, ele trabalha com memória emocional. Você pode saber racionalmente que está tudo bem, mas o corpo não pergunta, ele reage. E aqui está o ponto mais importante. O corpo não sabe que o perigo acabou. Por isso, não adianta só dizer para si mesmo: está tudo bem, não tem perigo. O alarme não desliga com conversa, ele desliga com reprogramação, com renovação da mente. Ansiedade não é excesso de pensamento, ansiedade é excesso de alerta. E quanto mais você tenta controlar, mais o corpo entende que existe algo errado. Porque na lógica da mente, se eu estou tentando controlar, é porque existe perigo. Quanto mais você pensa, a mente entende que existe perigo. E aí você entra num ciclo invisível. Você controla, tenta controlar, isso gera tensão, a tensão gera medo, o medo reforça o alarme. Por isso, muitas pessoas dizem: quando tento controlar, piora. Não é coincidência, é o corpo aprende por repetição, por associação. E se ele aprendeu a se proteger, ele também pode aprender a se sentir seguro. Mas isso precisa acontecer no lugar certo da mente, não na parte consciente, não na parte racional, mas no subconsciente. É lá que ficam os gatilhos, é lá que ficam as memórias emocionais, é lá que as respostas automáticas ficam armazenadas. Então, por isso, entender a ansiedade já ajuda, mas reprogramar é o que transforma. E existe uma boa notícia aqui: você não precisa reviver o trauma, não precisa sofrer de novo, não precisa forçar nada. O que precisa acontecer é simples, é ensinar o corpo que agora é seguro. Quando o corpo entende isso, o alarme para. Não porque você brigou com ele, mas porque você cumpriu a função dele e pode descansar. E é exatamente isso que nós fazemos no processo correto, no método Mindful. E agora eu vou te explicar por que muitas pessoas fazem terapia, tomam remédios, passam no psiquiatra, se esforçam e mesmo assim continuam com as crises. Às vezes até melhora por um tempo, mas ela acaba voltando. Então, agora eu quero te explicar o porquê disso. E eu quero fazer isso com muito respeito, porque talvez você já tenha feito tudo isso porque acreditou que era o certo. Talvez você já procurou terapia, você já tomou uma medicação, toma uma medicação às vezes para dormir, para acordar, você já leu livros, já fez curso, já tentou controlar a mente, e mesmo assim as crises continuam voltando. Por mais que melhorou por um tempo, mas volta e muitas vezes volta pior. Isso não significa que nada disso funciona. Significa que sozinho nem sempre é suficiente. Então vamos entender o porquê. A terapia, por exemplo, ela ajuda a consciência, ela ajuda você a entender a sua história, a organizar seus pensamentos, a dar nome às dores. O remédio, por exemplo, ele pode ajudar a reduzir os sintomas, ele baixa a intensidade, ele dá um fôlego, ajuda o corpo a não entrar num pânico total. Mas o problema é que, na maioria dos casos, o alarme emocional continua armado. É como se você colocasse um pano em cima do som do alarme. O barulho diminui, mas o alarme continua ligado, continua tocando. Por isso, muitas vezes, muitas pessoas dizem, né? Eu até melhorei, mas depois de um tempo voltou. Volta porque a causa não foi desativada. E aqui está o ponto fundamental. A ansiedade não está no pensamento, ela está na resposta automática do corpo. O pensamento é só um gatilho final. Enquanto o subconsciente continuar associando perigo à vida, o corpo vai reagir. Mesmo que você entenda tudo, mesmo que você saiba explicar, mesmo que você tenha fé, o corpo não aprende por argumento, ele aprende por experiência emocional. Por isso o controle falha. Você tenta controlar a ansiedade, o corpo entende assim: se você está tentando controlar, é porque o perigo existe, como eu já comentei.
E isso gera mais tensão gera mais alerta gera mais crise. É por isso que tanta gente diz, quando eu tento controlar, piora. Não é fraqueza, é biologia emocional. E sabe que o que acontece depois de um tempo? A pessoa começa a ter medo da própria ansiedade. Medo de sair, medo de viajar, medo de dirigir, medo de ter crise de novo. Às vezes aconteceu uma vez a crise e a pessoa fica carregando isso por muito e muito tempo com medo de ter de novo, de passar mal. E aí que qualquer coisa acaba entrando em ameaça. Isso cansa, isso desgasta, isso rouba a sua energia. E aqui vem a parte mais importante dessa aula. Nada disso significa que você está quebrado. Significa apenas que o protocolo está incompleto. Não basta entender, não basta suprimir os sintomas. Não basta só se esforçar. É preciso ir na raiz, é preciso acessar o lugar onde o padrão foi gravado. O subconsciente não fala em palavras, ele fala em sensações. E quando você ensina o corpo no nível certo, que agora está seguro, o alarme desliga. Não por força, não por luta, mas por aprendizado novo. Quando isso acontece, a crise não precisa mais voltar. E agora, eu quero te explicar o caminho real para essa mudança, para interromper a crise, passo a passo, para interromper esse ciclo e ensinar o corpo a sair do modo de alerta. Agora que você entendeu o que é ansiedade de verdade, fica mais fácil entender o que realmente funciona, que não é controle, não é força, não é tentar pensar diferente o tempo todo. O caminho para interromper as crises é ensinar algo novo ao corpo, porque foi o corpo que aprendeu a viver em alerta, e tudo que é aprendido pode ser reaprendido. No processo correto, no processo Marjorie, nós trabalhamos em três pilares muito claros, né, que são os três R's, que são simples de entender, mais profundos e poderosos na transformação. O primeiro pilar, o primeiro R, é o reconhecer a causa. Reconhecer a causa real. Não só o sintoma, não só a última crise. É entender quando o alarme foi armado, qual experiência ensinou o corpo a entrar em alerta, qual sensação ficou registrada. Deixa eu te dar um exemplo real. Por exemplo, o caso da Alane, que passou pelo processo Marjorie. Ela conviveu com crise de ansiedade, de pânico por mais de 11 anos. Ela não conseguia entrar no elevador, para sair de casa, ela precisava ir no banheiro várias vezes, porque o corpo travava. Ela evitava restaurantes em lugares fechados, evitava filas, evitava compromissos. Muitas vezes mal conseguia sair para trabalhar. E como acontece com muita gente, ela achava que o problema estava no presente, naquele momento. Mas quando a gente acessou a causa real, não estava ali, estava na infância. Quando ela tinha cerca de 4 anos, ela ficou presa num quarto, num lugar onde não era de costume dela, e tinha um sapo ali dentro. Só que para uma criança, aquilo foi interpretado como um perigo extremo. Naquele momento, a mente dela criou uma regra silenciosa. Ficar parada é seguro, não sair do lugar é perigoso. E o tempo passou, a vida seguiu, mas a regra ficou registrada no corpo dela, na mente dela. Toda vez que ela precisava sair, se deslocar, entrar num ambiente fechado, o corpo reagia. Não porque havia perigo, mas porque o alarme ainda estava armado, de um lugar desconhecido, era perigoso. E isso que acontece com muitas pessoas. Não é o elevador, não é o restaurante, não é a rua, não é o carro. É uma memória emocional antiga que o corpo nunca atualizou. Quando você reconhece a raiz, você tira o medo do escuro. Aí, depois disso, entra o segundo pilar, o segundo R, que é o reprogramar o subconsciente. Aqui é que tudo muda, não com conversa, não com esforço, mas acessando o lugar onde o padrão foi gravado. O subconsciente aprende por experiência emocional, por exemplo, no caso da Lani, que não foi reviver o trauma, mas ressignificar, trazer uma interpretação madura, que aquilo já passou, que hoje ela é adulta, que não existe perigo, que apenas não sabe, apenas não sabe. E quando o corpo vivencia essa segurança, a informação é atualizada. E quando o subconsciente entende isso, o alarme não precisa mais tocar. Foi exatamente isso que aconteceu. Depois da reprogramação, as crises começaram a cessar. Ela voltou a entrar no elevador, a sair de casa, voltou a frequentar restaurantes com mais tranquilidade, voltou a trabalhar com mais normalidade, melhorou seu desempenho, não porque aprendeu a controlar o medo, mas porque o medo não precisava mais existir. Então, isso renovou a vida dela, mudou a vida dela. E aí entra o terceiro pilar, o terceiro R de renovar, que é criar, que na verdade é criar uma nova versão de si mesmo. Uma versão segura, uma versão confiante, sem medo constante, sem necessidade de aprovação dos outros. Porque o cérebro aprende com constância, com repetição. Então não adianta uma experiência isolada se a rotina continua alimentando o alerta. Por isso, a rotina correta ensina o corpo todos os dias a sair do modo sobrevivência e entrar no modo presença. A respiração correta, a atenção correta, a direção emocional correta. E com o tempo, o corpo entende, eu não preciso mais reagir assim. E aqui vem uma informação muito importante. Quando esses três pilares são aplicados de uma forma certa, o corpo pode desligar o alarme muito mais rápido do que você imagina. Por isso que, em muitos casos,
as crises são interrompidas em 2 ou 3 horas na primeira sessão, muito rápido, porque você desarma aquele alarme, você trata a causa. Não porque algo mágico aconteceu, mas porque a causa foi acessada e desativada. Deixa eu ser muito claro, isso não é promessa vazia, é neurociência aplicada, é como a sua mente funciona, é como o seu corpo funciona, é comportamento humano. Quando o cérebro entende que não precisa mais proteger, ele para. E agora talvez você esteja pensando, se isso é possível, porque eu nunca ouvi isso antes. Talvez você esteja perguntando isso. É porque a maioria das abordagens foca na superfície. Elas tentam acalmar o alarme, sem desligar a fonte. E muitas vezes tratando sintoma, com medicação, com terapia, com conversa. E é o que eu faço, é te conduzir até a raiz, é ensinar o corpo a sair desse estado de ameaça. E é exatamente por isso que eu criei o processo que eu vou te apresentar agora, onde eu vou te explicar como esse caminho funciona dentro do que eu chamo de reset ansiedade, porque ele foi estruturado para gerar resultado real, com acompanhamento, e não com tentativa solta, mas com direção, clareza, para desarmar esse alarme que está gravado na sua mente e você começar a construir uma nova versão de si mesmo, mais leve, mais seguro, através de uma rotina alinhada com seus objetivos. Agora eu quero ser muito honesto com você. Tudo que eu expliquei aqui hoje provavelmente fez sentido na sua cabeça. Você entendeu a causa, entendeu o alarme, entendeu por que o corpo reage. E talvez você esteja pensando, agora eu entendi, vai melhorar. Mas deixa eu te fazer uma pergunta muito importante. Quantas vezes você já entendeu o que estava acontecendo e mesmo assim continuou sofrendo? Porque esse é o jeito errado que quase todo mundo tenta resolver a ansiedade. A pessoa entende, a pessoa racionaliza, a pessoa tenta se acalmar, tenta controlar o pensamento, tenta se convencer que está tudo bem, mas na hora da crise o corpo não escuta. O coração acelera do mesmo jeito, a respiração muda do mesmo jeito, o medo vem do mesmo jeito, muitas vezes até pior. E a pessoa pensa: eu sei que não tem perigo, eu sei que eu estou seguro, mas meu corpo não obedece e sente esse perigo e ativa o sistema de alarme. Isso acontece porque entender não reprograma, informação não muda a resposta automática. Quem precisa aprender algo novo não é só a sua mente, é o seu corpo. A partir da mente subconsciente, você mudando lá, o seu corpo começa a reagir diferente. Porque o corpo que aprendeu a viver em alerta, tudo que foi aprendido no corpo precisa ser reaprendido no corpo. E é exatamente por isso que eu não só ensino teoria, eu não ensino só controle, eu não ensino só consciência. É por isso que eu criei um processo, um caminho estruturado para ensinar o corpo e a mente a sair do modo de sobrevivência. E esse processo se chama Reset Ansiedade. O Reset Ansiedade não é um curso, não é um conteúdo gravado solto, não é mais uma tentativa. Ele é um processo guiado, feito para desligar o alarme emocional na raiz, na mente subconsciente. E ela funciona por três motivos simples. O primeiro, você não faz isso sozinho, eu te conduzo no processo. Segundo, nós acessamos o subconsciente. Eu te ensino a acessar o subconsciente, eu te conduzo a acessar o subconsciente, onde o padrão foi criado e a parte da mente controla seus hábitos, seus comportamentos. E terceiro, existe um acompanhamento e direção para o corpo não voltar no alerta. Então a gente não vai só tratar a causa, a gente vai te ensinar você criar hábitos e uma mentalidade para você construir aquilo que você deseja, para que você tenha um pensamento, um sentimento e uma ação alinhada com seus objetivos. Porque pensa, reflita. Quando a gente pensa, a gente sente. Quando a gente sente, a gente reage. Então, quando você alinha os seus pensamentos, alinha a sua mentalidade, os padrões emocionais na sua mente, isso vai interferir no seu comportamento, vai interferir nas suas ações, nas suas reações e a sua ação é que define o seu resultado. Então, a gente trabalha sempre nesses três pilares que geram essa transformação. E dentro do Reset, você vai receber 2 sessões individuais comigo, que são o coração de todo o processo. É nelas que a verdadeira mudança acontece. O que eu faço nessas sessões não é só conversar sobre ansiedade, nem tentar te convencer de que está tudo bem. O que eu faço é te conduzir a você acessar as memórias emocionais que ficam registradas no subconsciente, que criaram esse padrão de alerta. E aqui tem um ponto muito importante. Cerca de 70% dos casos, essas memórias não estão claras na mente consciente. A pessoa não lembra, ou lembra, mas nunca associou aquilo que vive hoje. Ela não entende a relação do acontecimento com aquilo que ela está vivendo. Ela só sente, e sente medo, insegurança, raiva, tristeza, sensação de perigo. E através dessas emoções que nós acessamos a raiz. O corpo sempre lembra aquilo que a mente esqueceu. Durante a sessão, eu conduzo você com segurança a identificar cada experiência emocional marcante ao longo da sua vida que ensinou o corpo a reagir, seja na sua infância, na sua adolescência, na vida adulta.
100% das suas memórias ficam gravadas ali na sua mente subconsciente. Então, na maioria dos casos, são eventos que acontecem na infância, na adolescência, tá? Mas tudo aquilo que você viveu, essa sequência de experiências que o corpo interpretou como ameaça, ansiedade, pânico, insegurança, até mesmo depressão, elas não surgem de nada. Elas são a soma de memórias emocionais não resolvidas. E aqui vem uma parte essencial. Nós não apagamos memórias, né? Isso não existe. Você não consegue apagar a memória da mente. O cérebro não funciona assim. O que fazemos é ressignificar, trazer uma nova interpretação mais madura, mais segura, mais alinhada com o que você vive hoje, com quem você é hoje. Exatamente como no caso da Lani, a memória de quando ela ficou presa no quarto com o Sara aos 4 anos não foi apagada. O que mudou foi a leitura emocional daquela experiência. O corpo deixou de interpretar aquilo como um perigo atual. Quando essa atualização acontece, o sistema nervoso entende, não preciso mais proteger. O alarme desarma, não tem mais perigo. Por isso, em grande parte dos casos, as pessoas interrompem as crises já na primeira sessão, nas primeiras horas, não por milagre, mas porque a causa foi acessada e desativada no lugar certo. Essa é a grande transformação, essa é a grande mudança. As sessões, elas duram entre 1 hora e meia a 3 horas, porque cada história é única e a gente respeita o tempo de cada um, né? Às vezes, uma pessoa que são 4, 5 eventos que geraram aquele trauma, que geraram aquele padrão, pessoas que são 10, 15, a gente vai tratando um por um. E o grande ponto é que ao tratar, ao ressignificar, o corpo começa a entender que não tem mais perigo. E isso é o grande diferencial. Então, além das sessões, o processo inclui também duas ferramentas importantes, que são a primeira delas, o protocolo de reprogramação, que é uma ferramenta para quebrar padrões que travam sua vida. Os protocolos de reprogramação não são exercícios genéricos, eles não servem apenas para aliviar a ansiedade, eles são ferramentas estruturadas para te ajudar a você identificar e quebrar padrões emocionais automáticos que travam diferentes áreas da vida. Quando alguém vive em modo alerta por muito tempo, o impacto não fica só na mente. Ele se manifesta tanto na saúde física, como em diversas doenças psicossomáticas, com doenças emocionais, né, como a depressão, pânico, nos relacionamentos, na vida financeira, na carreira, no seu posicionamento profissional, porque é uma pessoa insegura, isso reflete na sua carreira, impacta a sua carreira, seu crescimento. Isso porque o mesmo padrão emocional que gera ansiedade também gera autossabotagem, medo de se posicionar, dificuldade na decisão, bloqueios financeiros, repetição de relacionamentos desgastantes. E esses protocolos estão exatamente aí. Eles conduzem a você observar quais emoções se repetem, quais situações disparam o padrão, quais crenças silenciosas estão por trás dessas reações. E a partir disso, o protocolo guia você e o seu corpo a sair dessa reação automática, entrar em presença consciente. E o objetivo não é evitar emoções, não é ser governado por elas. Com a aplicação correta, o corpo aprende a responder de forma diferente às mesmas situações que antes travavam você. Quando a resposta muda, o resultado muda. Muda seus relacionamentos, sua carreira, suas finanças, sua saúde física e emocional, tudo muda. E a segunda ferramenta é a rotina diária. Uma rotina que vai gerar segurança emocional, uma nova identidade, uma nova realidade para sua vida. Porque a rotina não existe apenas para manter a ansiedade sob controle. Ela existe para construir uma nova versão de você. Depois que os padrões são identificados e reprogramados, o cérebro precisa de constância para consolidar um novo estado. E a rotina foi desenhada para alinhar esse pensamento, para alinhar suas emoções e a sua ação todos os dias. A rotina são poucos minutos diários, feitos de forma correta, que ensinam o seu sistema nervoso a permanecer fora do modo sobrevivência e ativar o modo criação. Então, com o tempo, você começa a pensar com mais clareza, sentir mais segurança, agir com mais direção. E quando você passa a pensar, sentir e agir alinhado com seus sonhos, com seus objetivos, a realidade começa a se reorganizar. A realidade muda. Você para de viver no estado de sobrevivência, começa a viver no estado de criação, nos relacionamentos, na carreira, nas decisões financeiras, na forma como você se posiciona. Então a rotina deixa de ser apenas um exercício, se torna um estilo de vida emocional, um novo padrão, uma nova identidade. Quando isso tudo acontece, você não apenas melhora, você começa a viver uma nova versão de você, que cria a própria realidade, sem medo, sem trava, sem viver alerta, sem alerta. E, além disso, você tem meu acompanhamento por 60 dias, onde eu vou te ajudar a sustentar essa mudança, consolidar essa nova versão. São acompanhamentos que ajudam você a gerar uma mudança real, não em um único momento. Então, isso ajuda a não só interromper a crise no começo, mas consolidar um novo padrão, que garante que ela não volte. Durante esses 60 dias, você não fica sozinho, você não tenta acertar,
porque existe uma direção, existe suporte, existe um ajuste da rota. E esse acompanhamento serve para fortalecer o novo padrão emocional, identificar possíveis gatilhos residuais, corrigir respostas automáticas, sustentar a sua segurança no dia a dia. E nesse período que o corpo continua em aprendizado, ele entende que agora sim que eu funciono, agora sim eu estou seguro. Então, por isso, o processo não é sobre o alívio momentâneo, só interromper a crise. É sobre você criar uma nova versão, é você estar numa nova fase, é você confiar em você, você voltar a fazer planos, você voltar a viver sem medo. E quando esse período termina, o que fica não é dependência, é autonomia. Você não sai apenas sem a crise, você sai com um novo padrão emocional instalado em você e sustentado. Você cria, você desenvolve uma nova versão de você mesmo. E aí você me pergunta, né, qual o valor do programa, né, do Reset Ansiedade? Hoje o programa ele custa 3.997. Ele não é caro quando você compara com o que custa continuar preso nesse ciclo por anos. Mas eu decidi fazer algo diferente. Estamos em janeiro, janeiro é um mês de recomeço, e para que 2026 seja um ano de virada, de construção, de uma nova versão de você, eu abri uma ação especial. E nesse mês eu estou dando R$ 1.000 de desconto. O investimento vai ficar por 2.997, com possibilidade de parcelamento em até 2 vezes no cartão ou no boleto. Isso não é uma promoção, é uma decisão estratégica. Eu sei o impacto que esse processo gera quando a pessoa entra comprometida, quando ela quer mudar, quando ela quer criar uma nova versão, quando ela quer interromper essas crises que estão mantendo ela numa prisão. E talvez você esteja aí pensando, será que isso funciona para mim? Isso é uma pergunta justa, é muito comum. Então deixa eu te dizer algo com muita clareza. Eu quero assumir isso por você. Se você entrar no Reset Ansiedade, seguir o método passo a passo, aplicar o que é orientado, e em 60 dias você não perceber melhora, não ver resultado, não sentir diferença real, eu devolvo 100% do valor que você investiu. O risco todo meu. Porque eu conheço o método, eu conheço o processo e eu sei da eficiência dele quando a pessoa faz. Então, é uma forma de eu te trazer um pouco mais de segurança numa dúvida, será que funciona? Ele funciona. Se você seguir, em 60 dias não ver resultado, eu devolvo 100% do seu valor. E talvez você, ok, entendi, estou mais confiante, mas eu quero entender melhor. Ou talvez você já tenha decidido, não, eu quero isso, eu preciso isso. E o próximo passo não é comprar agora. O próximo passo é você conversar. E eu vou deixar aqui embaixo, ou no QR Code aqui na tela, o contato do meu time. Você vai mandar uma mensagem sem compromisso, dizendo, quero saber mais, ou estou dentro, quero interromper essas crises. Eu vou fazer algo exclusivo. Antes de você entrar no programa, eu vou marcar uma reunião online com você. Vamos bater um papo. Nessa reunião, eu vou tirar suas dúvidas, entender o seu caso. Eu já traço um plano personalizado para a sua realidade. Mas eu preciso ser honesto com você. Como o atendimento é individual comigo, e a minha agenda é limitada, né, o tempo é limitado, eu só tenho 10 vagas para esse processo. E quando essas vagas fecharem, eu paro de aceitar novos casos. A gente fecha as inscrições. Então, eu quero já te convidar a clicar aqui ou apontar seu celular para o QR Code e já chamar o meu time para conversar, já marcar essa reunião, para você já começar esse mês, esse processo, e já se ver livre desse ciclo, tá? Porque se você quer realmente interromper esse ciclo, não deixa para depois. A ansiedade se alimenta de adiamento. Segurança nasce do posicionamento. Você não precisa decidir agora, mas precisa parar de adiar a sua paz, parar de adiar essa transformação. Se algo dentro de você sentiu que essa mensagem foi para você, clica no link, manda mensagem, dá o primeiro passo. Não é caro vir investir em viver em paz. Caro é acordar todos os dias em alerta, adiando a vida que você sabe que poderia viver. Então, 2026 é o seu ano, um ano de mudança, um ano de transformação, um ano de recomeço. E para que isso aconteça, primeiro você precisa renovar a sua mente, para que você possa mudar dentro, para que possa ver o resultado fora. Então, clica aqui e eu espero ver você na nossa reunião, no nosso papo, para te conhecer mais e poder traçar o plano para que você crie uma nova realidade para 2026. Sair do modo sobrevivência e entrar no modo criação.